meus irmãos e amigos, nós vamos começar. Vamos palestrar um pouco sobre perguntas, respostas e pequeno comentário. A pergunta é essa: O Salmo 133 é muito conhecido por toda a igreja, pelo fato de falar sobre a comunhão entre os irmãos. Como você analisa esse salmo? Muito bem, o Salmo 133 realmente é muito conhecido. Vamos ler o Salmo, para nós ver o que ele diz. Ó, quão bom, quão suave é, que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça de Arão. Desce sobre a sua barba, sobre a orla dos seus vestidos ou de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Bom, aqui essa passagem do Salmo 133, nós destacamos 3 palavras-chave: monte, óleo e vida. Há quem diga que esse salmo foi escrito por Davi, logo ao assumir o reinado de Israel. Davi foi o segundo rei de Israel. Vamos lá. O Hermon, a qual o monte que nós estamos se referindo, o salmo se refere, é considerado pelo judeu como o monte sagrado, o mais alto de Israel. Ele chega a medir a sua altura 2.814 metros de altitude. Lá sai água, muitos nascentes de água, e com isso eles desciam pelos córregos, pelos rios. A sua situação climática era muito frio, muitas neves, muito orvalho, formando muito gelo no seu pico. No verão, esse gelo derretia, enchendo-se todos os vales dos montes de Sião, por serem uns montes mais baixos. É época em que os camponeses plantavam nessas margens, aproveitando a estação quente, que derretia o gelo, transformando em orvalho, e com isso regava a terra. O salmo era cantado ou usado de forma poética, e Davi usou bem essa alegoria, tirando proveito para chamar a atenção do seu povo, para que permanecesse unidos. Só assim poderia alcançar as bênçãos de Deus, já que tinham que enfrentar inimigos terríveis e cruéis. Agora vem o óleo. O óleo é citado pelo salmista. Era muito usado para ungir na separação de reis e sacerdote, que no princípio Deus ordenou a Moisés e a Arão que procurasse as mais perfumadas especiarias para fazerem esse óleo, que era o óleo da unção, que deveria ser perfumado, a ponto de perfumar todo o tabernáculo. E esse óleo envolvia, no momento da unção, da separação, toda a cabeça de Arão, toda a barba de Arão, ainda descia sobre as suas vestes, ficando assim tomado por todo aquele óleo. Hoje temos este símbolo de óleo pelo Espírito Santo, que não pode faltar na vida da igreja e na vida do seu povo. Agora vem a bênção, né? Já que nós falamos do monte, do óleo, agora da bênção e a vida. Sabemos que a água é uma fonte indispensável em qualquer crescimento e nascimento de uma planta. Sem água, nada produz. E o que Davi queria passar para o povo era que a união entre os irmãos era o único meio de alcançar a vitória e as bênçãos de Deus, e com todos os seus objetivos. A manifestação que se mantivesse essa unidade de comunhão. Todos os objetos seriam alcançados de forma política,
de forma divina e social. E com isso, as 12 tribos continuariam unidas, as 12 tribos, continuando unidas, eram vitoriosas. Que mais tarde, com a quebra dessa união, o reino se dividiu. Houve uma divisão no reino, porque quebraram esses primeiros conceitos da união. Surgiu a divisão das tribos em o reino norte e em o reino sul. Bem que Jesus disse, muito bem, que um reino dividido entre si não subsiste. Um rei dividido não poderá, como Jesus falou, se subsistir. A destruição de um povo, de uma nação, até mesmo de uma família, começa com a desunião. Todos nós sabemos disso. Em Mateus 16, Jesus disse que tinha ali alguns que não morreriam até que visse o Filho do Homem em sua glória. Mas todos morreram. Como você explica isso, já que Jesus ainda não veio? Ah, tá. Vamos ler o trecho, não é aquele que você se refere. Está escrito lá em Mateus capítulo 16, versículo 28. Diz assim, Jesus falou, em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Foi o próprio Jesus quem falou isso. Ficou alguma dúvida? Ficou sim, claro. Então vamos tirar nossas dúvidas. Existe na teologia sistemática uma matéria chamada homilética, que significa a arte de interpretação, ou a arte de interpretar corretamente. E lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 21, está escrito que nenhuma profecia jamais teve a origem na vontade humana, mas homens que falaram da parte de Deus e impelidos pelo Espírito Santo. Pedro está se referindo às Escrituras Sagradas. Segundo a homilética, que estamos em foco, estamos comentando, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Como diz o pastor, grande meu amigo Roberto Cruvinel, texto fora de contexto gera pretexto, diz o pastor, e eu concordo com ele. Um pretexto é uma tomada de decisão precipitada, como diz o provérbio. Falar antes de ouvir é estultice e vergonha, que poderá acarretar em grave erro. Na Bíblia, as coisas não são ditas uma vez só, apesar de ser divina, mas é usada por um ser humano. A exemplo do versículo que... A exemplo de um veículo quando está trafegando à noite iluminado pelos seus faróis. Mesmo estando iluminado, mas eles não estão isentos de um acidente, pelo fato de estarem sendo dirigidos por um ser humano. Voltando ao assunto de Jesus, aos apóstolos, lá em Mateus 16 e 28, em Mateus 18, versículo 1 a 8, é o seguinte: 6 dias depois, foi Jesus, logo depois que ele teve aquela palestra respondendo falando com os seus discípulos. Logo 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e levou ao monte da transfiguração e foi aos poucos se transfigurando diante deles. Uma forma jamais vista por alguém. Seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes como a luz. Pedro, possuído de temor e de alegria, disse: Senhor, bom que ficássemos aqui e faríamos 3 tendas, uma para nós, uma para Moisés e outra para Elias, já que eles entenderam que Jesus falava com ambos. Muito assustado, caíram por terra, né? De repente, desapareceu e cobriu-se uma nuvem, e saiu uma voz do céu que dizia:
Este é o meu filho amado, em quem se compraz a ele ouvir. Isto foi a repetição da voz do Espírito Santo no ato do seu batismo, o batismo de Jesus por João Batista. Então eles puderam entender que Jesus em sua glória, que viram Jesus em sua glória antes que eles morressem. Agora vem a terceira pergunta. Vamos agora à última pergunta. Em Lucas 15, versículos de 8 a 10, fala sobre uma dracma. O que quer dizer isso e que lição tiramos para nós? Muito bem, então vamos ler. Vamos ler apenas o versículo 8. Qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a lâmpada, vai à casa, procura atentamente até encontrá-la. Somente esse versículo. Vamos descobrir o valor que tinha a dracma e o que era uma dracma. A dracma era uma moeda grega equivalente a um denário, moeda romana. Nenhuma quanto a outra possuía tão grande valor, mas há quem diga, de acordo daquele que fosse fazer, daria para pagar um dia de trabalho ou um dia de serviço, e ainda dava para pagar um dote, era um dote que era dado antes do casamento. A nossa cultura pode representar uma aliança de ouro que é usado no dia nosso, no dedo anulado da mão esquerda, dizendo para que a pessoa é casada. Portanto, essa moeda, por não ser de tão grande valor, mas era de alta representatividade. Era também usada em colares femininos, simbolizando respeito, sinalizando que a determinada mulher que usava era casada, e por isso a dracma deveria ser bem cuidada para não ter risco nenhum de se perder. Razão esta que fez a mulher procurar incansavelmente até encontrá-la. Alegremente comemorou com as amigas, com festa, a dracma encontrada. Diante daquele regozijo da mulher por encontrar a dracma perdida, que era de prata, não era tão grande, aproximadamente 3 gramas, não era o seu peso mais ou menos, Jesus nos fez uma afirmação, que é a mais alegria dos anjos, por um pecador que se arrepende, né? A mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma, foi à procura, não se conformou com as 9, foi procurar que tinha perdido. A exemplo da 100 ovelhas, escrita em Lucas capítulo 15, 4, que narra sobre a ovelha que desgarrou das demais e o pastor buscou insensatamente até encontrá-la. A lição que nós podemos aprender com essa mulher é que a mulher dá valor às coisas pequenas. Talvez se fosse o homem ou o esposo dela, não teria dado tanta atenção, já que seu trabalho poderia lhe render ou lhe cobrir os prejuízos ou até mais. A Bíblia diz que as coisas pequenas confundem as grandes, e as revelações de Jesus, que ocultadas aos sábios entendidos, foram reveladas aos pequeninos. Então nós tiramos a seguinte conclusão, irmãos: seguimos o exemplo dessa mulher. Temos tudo quanto é recurso necessário para a busca das almas. A mulher usou a vassoura, à procura da dracma. Nós temos a palavra de Deus. A mulher usou a lâmpada para encontrá-la. Nós temos o Espírito Santo. A mulher varreu, simbolizando o esforço. Nós fazemos nossa parte, fazendo incansavelmente a obra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém.